Bom dia a todos e a todas. Declaro iniciada essa sessão e passo imediatamente a palavra à equipe da doutora Naomi para a sua manifestação. Excelentíssimos senhores ministros, ilustre vice-procurador-geral eleitoral, eminentes advogados, bom dia. Mais uma vez é trazido o caso à apreciação desta corte que candidatos se valeram de vasta coleção de ilícitos para deturpar as eleições. Mais uma vez, indizíveis atentados contra a liberdade do voto e a igualdade entre candidatos foram perpetrados contra a democracia. E mais uma vez, assim, este tribunal é chamado para garantir a lisura do processo eleitoral. Os presentes recursos ordinários se voltam contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que, em julgamento conjunto de 3 AIGES e uma AIME, corretamente determinou a cassação dos mandatos dos irmãos Silva e decretou a sua inelegibilidade. São diversos os tópicos os quais o caso em questão traz a análise desta corte, e na minha fala e na fala de minha colega, a doutora Naomi, nos limitaremos aos principais tópicos sobre os quais a corte deverá se debruçar. Primeiramente, tratando de aspectos preliminares, é necessário ressaltar que os senhores Cunha e Rocha e o Partido Comunista detêm sim interesse recursal, na medida em que eventual acolhimento das razões recursais apresentadas pelos irmãos Silva pode reverter a decisão regional e, assim sendo, há que se trazer os outros fundamentos desconsiderados pela Corte Regional para a apreciação desta Corte Superior Eleitoral. Posteriormente, há que se ressaltar que, quanto à alegação de nulidade processual em virtude de indevido reunião das ações sob o fundamento do artigo 96b da Lei das Eleições, há que se ressaltar que o artigo 219 do Código Eleitoral vincula a declaração de nulidades à demonstração de efetivo prejuízo causado às partes. Excelências, no caso em questão, não há nos autos sequer comprovação, quem dirá indícios de prejuízos ocasionados aos irmãos Silva. Trata-se apenas e tão somente de uma alegação inconsubstanciada que, portanto, não merece acolhimento por parte desta Corte. Por fim, terminando as questões preliminares, ao contrário do alegado pelos irmãos Silva, foi composto, sim, o devido desconsórcio passivo necessário nas AIGES ajuizadas. A reunião das ações, sob o fundamento do artigo 96b da Lei das Eleições, implica a incidência do parágrafo 2º desse dispositivo, que dispõe que, uma vez reunidas as ações, forma-se aquele desconsórcio passivo passivo e ativo entre todas as partes de cada uma das ações. Assim sendo, restou sim atendido o comando da súmula número 38 deste coleno Tribunal Superior Eleitoral. Passando agora à matéria de mérito, o caso versa contra inúmeras questões, inúmeros ilícitos, e, dentre eles, propaganda eleitoral extemporânea, abuso de poder econômico, gastos ilícitos de recursos, captação ilícita de sufrágio, abuso de poder religioso e utilização indevida de meios de comunicação social. Tratarei inicialmente dos pontos tratados pela decisão regional que merecem manutenção em vista de sua conformidade para com o ordenamento jurídico. Primeiramente, o TRE considerou caracterizada a prática de propaganda eleitoral antecipada em vista da atividade massiva dos irmãos Silva no período de pré-campanha. O entendimento é bastante correto. No agravo regimental, no agravo de instrumento no recurso especial número 9-24 de São Paulo, se consignou expressamente, na fixação de tese, que justamente há que se respeitar uma moderação no período de pré-campanha, tanto em questão de gastos quanto de exposição, e justamente por isso não se permite uma exposição excessiva, tal como ocorreu no caso, e além disso, o debate no período de pré-campanha deve se cingir à questão de debate político, nunca a promoção personalista, que também ocorreu no caso, que justifica a decisão do Tribunal Regional Eleitoral Paranaense. Adiante, no que se refere à utilização indevida de meios de comunicação social, mais especificamente quanto à contratação de disparos em massa e a publicação de fake news, é evidente a afetação da normalidade das eleições, o que exige, sim, a cassação dos irmãos Silva. Os print screens juntados comprovam o grande alcance das mensagens enviadas. Os depoimentos dos eleitores são unívocos, no sentido de que houve, sim, a massiva propagação de conteúdos falsos em benefício dos irmãos Silva. E independe o fato de que os irmãos Silva alegam sua falta de ciência e tampouco que não fora composto o consórcio passivo necessário. O impedimento dessa corte caminha no sentido de que, sendo possível delimitar quais os responsáveis pela prática do ilícito, assim que se compor o consórcio passivo necessário, sendo que,
Não sendo possível, dispensa-se essa composição. Trata-se de defesa das eleições, não necessariamente de punição dos responsáveis pelos atos ilícitos. E aqui, justamente na questão de mérito, há que se ressaltar que nenhum candidato teve tanta repercussão midiática quanto os irmãos Silva, justamente por causa das operações feitas pelos eleitores. E justamente por isso ocorreu a quebra da igualdade entre os candidatos já no período de pré-campanha. E isso está para além de dúvida razoável que restou sim afetada a normalidade do pleito e, portanto, está correta a decisão regional. Encaminhando minha fala. Gostaria de pedir um esclarecimento. Foi mencionado sobre excessos de gasto na pré-campanha. Gostaria que fosse esclarecido o que consistiria em excesso e a tipificação legal a respeito. Obrigada. Se tem alguém mais a questionar. Agradeço, Excelência. Na verdade, esse será o próximo tópico de minha fala, quanto ao abuso de poder econômico. E a minha fala anterior, quanto à utilização indevida de meios de comunicação social, eu quis consignar que se refere a tanto uma utilização de gastos, recursos financeiros, quanto também uma imoderação na exposição midiática do candidato. Não sei se a senhora está satisfeita. Prosseguindo com a minha fala, quanto ao abuso de poder econômico, restou comprovado nos autos, é incontroverso, que 2/3 dos gastos eleitorais dos irmãos Silva foram realizados no período de pré-campanha. Tomando os valores de 2018, isso é quase 8 milhões de reais. E aqui há que se ressaltar, Excelências, que nenhuma campanha, dispõe de um caixa tão poupudo no período de pré-campanha quanto a dos irmãos Silva. E nenhuma candidatura também consegue utilizar 8 milhões de reais no período de pré-campanha por um período de quase 10 meses, entre janeiro e outubro e setembro de 2022. E justamente nesse sentido, aplicava o entendimento do TSE, do agravo regimental, o qual eu já mencionei, que demonstrado moderação dos gastos e ultrapassado as possibilidades do candidato médio, é caracterizado sim o abuso de poder econômico, o que justifica a cassação de mandato. Encerrando minha fala, Excelências, não bastaram estes ilícitos os quais relatei. Outros gravíssimos atos foram levados a cabo por parte dos irmãos Silva, e para tratar destes temas, encerrando minha fala, passo a palavra à minha colega de banca, a doutora Naomi. Agradeço muitíssimo, senhora presidente, em nome de quem saúdo os demais integrantes desse Tribunal Superior, representantes do Ministério Público e colegas advogadas. Eu me chamo Naomi Helena e, em continuidade ao que foi muito bem exposto pelo meu colega Dr. Matheus, apresentarei, neste curto espaço de tempo, questões de mérito que permitem conferir razão às partes Carlos Cunha, Marcos Rocha e Partido Comunista. São elas uma continuação da análise do abuso de poder econômico, de configuração de propaganda eleitoral antecipada e, em sequência, tratarei da licitude das provas para a configuração de captação ilícita de sufrágio e da caracterização de abuso de poder religioso. Vossas Excelências, o objetivo do direito eleitoral é assegurar a democracia e assegurar a qualidade da democracia e da representação política, cabendo à Justiça Eleitoral garantia da lisura do pleito, sendo repudiados quaisquer vícios e distorções. Se puderem me acompanhar, na página 2 do caso, o terceiro parágrafo diz: a família Silva é conhecida no Estado em razão de enorme poder econômico-político. Possuem restaurantes, shoppings e rádios em diversas cidades. Ora, o contexto do caso é indispensável para sua análise. É a partir dele que deve ser feita a leitura dos inúmeros ilícitos efetuados por João e José Silva. Em primeiro lugar, foram estruturados 75 eventos presenciais do período pré-eleitoral. Vossas Excelências, 6 meses possuem 26 fins de semana. Ao imaginar a demanda de tempo e de recursos para realizar tais feitos, conclui-se que os irmãos Silva se dedicaram arduamente em todos os dias para realizar eventos de divulgação personalíssima. A irrazoabilidade desses atos é latente. Eles demandam recursos de dispensa profissional para a dedicação exclusiva à divulgação de uma plataforma política. É uma ofensa latente e evidente ao princípio da igualdade e às diretrizes postas por esta colenda corte para a pré-campanha eleitoral. Em seguida, vê-se o uso de ambientes pertencentes à família e a influência sobre empregados de restaurante, como maneira de obter vantagem sobre o eleitorado. Um abuso de poder. De forma clichê, a desigualdade também é exposta no tempo a mais utilizado por João Silva em entrevistas de rádio, que não coincidentemente pertence à sua família. Ora, Um minuto, doutora Naomi. Claro. Sim. Passo a palavra ao doutor Vandir. Doutora Naomi, com relação aos eventos de pré-campanha, consta nos autos evidência do volume de gastos com relação a esses eventos? Mais algum magistrado teria alguma dúvida? Perfeito. Então, doutor Vandir,
Os autos eles demonstram a quantidade de eventos realizados na pré-campanha e afirmam que, que os gastos foram colocados também na prestação de contas. Contudo, o valor específico deles não é apresentado. Satisfeito com a resposta? Houve excesso ao limite de gasto estabelecido para as respectivas campanhas? Houve excesso, que foi muito bem apresentado pelo Ministério Público, no relatório em que apresentou que a pré-campanha teve um gasto 2 vezes superior ao gasto do período eleitoral e ainda assim um excesso de R$8.000 por parte da campanha dos irmãos. Também nas prestações de contas foi referido a um excesso, valores não comprovados, de R$3.000 por parte do irmão Silva. Houve um delay, presidente, na resposta. Eu não consegui ouvir a resposta. Eu peço que repita, doutora Naomi, por gentileza. Com certeza. Para isso também peço o adicionamento de 3 minutos ao tempo de fala. Eu acho que 1 minuto seria suficiente para esse Feito, senhora presidente. 1 minuto de adicional. Muito obrigada. Doutor Valendir, repito novamente a explicação. Os gastos da pré-campanha e da campanha, ao serem apresentados, como muito bem configurado pela apresentação do Ministério Público no aditamento, eles excederam R$8.000 os valores estabelecidos para ambas as campanhas. Além desse excesso de R$8.000, na análise das prestações de contas, foram verificados os valores de R$3.000 não comprovados pelos irmãos Silva. Satisfeito? Muito obrigada. Continuo com a minha fala, apresentando que os ditames legais para os veículos de comunicação social são claros sobre o respeito do princípio da igualdade, o que não foi conferido em relação às entrevistas de rádio. A gravidade dos atos ela é reconhecida por esse egrégio tribunal, na constatação de má-fé, presente no caso em tela, na tentativa dos irmãos Silva de se aproveitarem de seus recursos financeiros, da atitude de terceiros, para violar a legislação e a jurisprudência pátria e, assim, serem eleitos. Ponto de importante destaque é conferido na página 6 dos autos, ao apresentar a pesquisa do IBOP, que demonstrou forte interesse da população em votar em pessoas ainda sem vínculo com a política, que não tenham sido mandatários. Contudo, eminentes magistrados e magistradas, a herança familiar política do Brasil é notória. A pesquisa apontou esses dados e, ainda assim, os irmãos Silva foram eleitos, integrante de uma família conhecida justamente pelo contrário. Esse resultado é incoerente com o que poderia ser obtido em um pleito ilibado e equânime. Confere-se razão à decisão do Tribunal Regional em razão do exposto e da tese fixada pelo ministro Admar Gonzaga e complementada pelo ministro Luiz Fux no agravo regimental em agravo de instrumento de número 924 de São Paulo, que objetivamente elencou 3 pontos de identificação de campanha eleitoral antecipada, entre eles o desrespeito ao alcance das possibilidades do chamado pré-candidato médio. Os irmãos Silva incorreram em ofensa à igualdade entre aqueles que disputarão o pleito, ofensa à paridade de armas. Não há como considerar que o pré-candidato médio brasileiro conseguiria abrir mão de semanas de trabalho num período de 6 meses para percorrer o Paraná. Não há como conceber um gasto do pré-candidato médio 2 vezes superior ao gasto do período eleitoral oficial, um montante de milhões. Não é razoável defender que a contratação de empresa de marketing especializada para realizar uma campanha de mais de 300 dias e considerar que qualquer pessoa poderia arcar com essas despesas. Inclusive, no agravo citado, o ministro Fux trata do tema ao reconhecer a profissionalização utilizada em campanhas eleitorais. Dessa forma, Vossas Excelências, parto para os pontos de mérito da decisão que merecem reforma. A captação ilícita de sufrágio não foi reconhecida pelo Tribunal Regional por suposta ilicitude de provas, o que diverge da jurisprudência desta Corte. A exemplo do presente, no julgamento de RESP 28629 de Santa Catarina, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento dos demais e sem autorização judicial, em ambiente público ou privado, é sim admitida. Este tribunal entende que os meios de apuração de ilícitos eleitorais que afetam a lisura e a legitimidade das eleições deve ser ampliado em vista dos direitos aqui protegidos. Ainda que a gravação fosse considerada ilícita em razão de suposto induzimento, há outra gravação de reunião geral. E, ainda se não suficiente, há também os testemunhos colhidos na instrução processual. Há de ser reconhecido o vasto material probatório da questão, devendo ser reformada a decisão do Tribunal ACO. Por último, peço a licença dos eminentes magistrados e magistradas para arguir acerca do abuso de poder religioso, a partir de palavras não minhas, mas do ilustre ministro Edson Fachin, em seu voto no julgamento do caso de uma vereadora no interior de Goiás, datado de junho de 2020. O ministro afirmou que a atuação dos coletivos sociais perde legitimidade quando, sob pretextos, restringe a autonomia de seus membros, o que é presenciado nos dias de hoje com indevidas utilizações de espaços e de crenças de modo alienante e extorsivo de consentimentos. Esse ato é uma afronta à liberdade de consciência disposta no artigo 5º da nossa Constituição e à cidadania disposta no artigo 1º. Constituições que elegem como valores superiores a liberdade, a igualdade e o pluralismo político não concebem a liberdade religiosa como um princípio irrestrito.
Vossas Excelências, fato é que as igrejas e seus dirigentes ostentam o poder com a aptidão de restringir a liberdade para o exercício de sufrágio e debilitar o equilíbrio entre as chances e forças da disputa. Esse entendimento é consequência do dito princípio da proteção das eleições, presente na nossa Constituição, no artigo 14º, parágrafo 9º. Nessa toada, a doutrina de Frederico Alvim diz que não há formas de abuso de poder ou manipulação acentuada compatíveis com o princípio constitucional da legitimidade das eleições. A legislação pátria não ignora o tema, devendo-se destacar o artigo 37 do parágrafo 4º da Lei 9.504, que veda o proselitismo político no interior de templos de qualquer crença. Também o Código Eleitoral, em seu artigo 222, versa sobre a anulabilidade dos pleitos viciados pelo emprego de método de captação de sufrágio vedado por lei. Conceito que engloba a interferência de poder, seja ele econômico ou de autoridade, por estar em discordância com a liberdade do voto. Inexiste um direito à manipulação de consciências por intermédio do uso ilegítimo de argumento religioso. A imposição de limites às atividades eclesiásticas representa uma medida necessária à proteção da liberdade de voto e da própria legitimidade do processo eleitoral. Ainda, no caso referido, o ministro Alexandre de Moraes pontuou a questão religiosa como instrumento para se chegar... Doutora Naomi, o áudio foi cortado em virtude da finalização do tempo. Agradeço a manifestação e passo imediatamente a palavra à equipe, à segunda equipe do doutor... Para os representantes do João José Silva, doutora Ana e doutora Giovana. Excelentíssima presidente desta corte, excelentíssimos senhores julgadores, cumprimento também aos advogados da parte contrária, bem como os que estão aqui presentes. Bom, tratarei aqui das preliminares e minha colega Ana Paula falará do mérito da questão. Gostaria aqui também de enfatizar o interesse recursal destes recorrentes, visto que prezam pela ampla defesa. Enfatizo também que não há interesse recursal dos recorridos, visto que já alcançaram seus objetivos, que seriam a cassação de mandato, bem como a decretação de inelegibilidade pelo período de 8 anos. Bom, faço aqui a análise da impossibilidade da reunião das demandas de acordo com o artigo 96b da Lei 9.504. O artigo 96b trata especificamente de causas de pedido decorrentes dos mesmos fatos. Excelências, vemos aqui que, neste caso em específico, não há fatos iguais, e sim fatos diversos. Portanto, apesar da causa de pedido ser igual, não temos os fatos iguais, são fatos diversos, portanto, devem ser sim julgados em separado. Desta forma, com a reunião das demandas, houve a defesa ficou prejudicada em relação à análise dos fatos. Enfatizo aqui que se as reuniões fossem julgadas separadamente, o juiz, o magistrado, teria um melhor entendimento, facilitaria-se o entendimento em relação aos fatos de maneira isolada. Bom, passo aqui sobre a discussão da incidência da súmula número 38, da razão para se manter a decisão sobre a gravação ambiental como ilícita. Bom, a Corte Regional anteriormente entendeu pela ilicitude da gravação. Vemos aqui, senhores, que houve uma gravação que poderia ter sido manipulada com edições ou até mesmo com um acordo entre as partes, entre os funcionários. Vemos também que o acordo juntado nos autos, logo no início, pelos recorridos, vemos que também poderia ter sido acordado anteriormente as declarações dadas na gravação ambiental. Neste sentido, temos um agravo de instrumento julgado nesta Corte Superior de número 28.629, de relatoria do ministro Edson Fachin, que entendeu que quando há manipulação da gravação ambiental, deve ser considerada sim como ilícita. Além disso, essa gravação fere o artigo 5º da Constituição Federal em seu inciso 10, que trata especificamente da privacidade. Em relação à eficácia imediata do acordo proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, temos aqui, senhores, que o Ministério Público solicitou à Corte Regional que fosse deferida o pedido de eficácia imediata da condenação. Este pedido não deve prosperar, visto que temos no artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, incluído pela reforma eleitoral de 2015,
que trata especificamente de quando há interposição do recurso ordinário, temos então a suspensão dos efeitos da condenação. Neste sentido, temos o mandado de segurança julgado nesta Corte, número 0616-931, de relatoria do ministro Og Fernandes, que entende pela não discricionariedade do julgador em relação a conceder a tutela antecipada. Neste sentido, ainda gostaria de enfatizar aqui, em relação à súmula número 38, do TSE, sobre o litisconsórcio passivo necessário entre o vice, senhores, que temos também que ocorreu nas 3 AGs ajuizadas anteriormente um equívoco, visto que não foi incluído no polo passivo da ação os vices-candidatos. Nessa súmula 38, entende que quando há em discussão a cassação de mandato da chapa, deve ser sim incluído como litisconsórcio passivo necessário o vice-candidato. Assim, temos que, como não foi incluído nas 3 AGs anteriormente, somente na AIME ajuizada pelo Partido Comunista, vemos aqui que há uma irregularidade que deve ser sanada por esta Corte Superior, visto que o direito da ampla defesa do vice-candidato houve aqui um impedimento em relação a isso, já que os direitos políticos deste vice também estavam em discussão, pois então deveria estar sim constando no polo passivo da ação. Senhores, por final, requer aqui essa defesa que seja determinada a separação das demandas anteriormente reunidas, além da reforma do acórdão proferido em razão da ausência do litisconsórcio passivo necessário com os vice-candidatos da chapa de José e João Silva, bem como que sejam suspensos os efeitos da condenação em relação da interposição deste recurso ordinário. Com a devida vênia, gostaria de pedir a permissão para passar a palavra para minha colega Ana Paula. Por favor, doutora Ana Paula. Olá. Excelentíssimos senhores ministros julgadores, colegas da parte contrária e demais presentes, bom dia. Passarei a análise dos pontos do mérito, mas antes gostaria de chamar a atenção dos senhores para um ponto muito importante que deve ser levado em consideração nessa análise. O conceito de atos abusivos, com a Lei Complementar 6490, era analisado à luz da potencialidade de interferir na legitimidade e lisura do pleito eleitoral. Com a reforma, alteração que teve pela Lei Complementar 135 de 2010, esses atos abusivos passaram a ser analisados a partir da gravidade, ou seja, atos por si só ilícitos e reprováveis. Nesse sentido, teve um caso que foi um marco em 2020, uma AIGE de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, a AIGE 136944 de 2018 do Distrito Federal. Nessa AIGE, era um caso de mulheres, de um grupo de Facebook chamado Mulheres contra Bolsonaro. Teve uma alteração realizada nesse grupo, principalmente do nome dele, alteraram para Mulheres com Bolsonaro 17, estavam investigando se a chapa eleitoral do Bolsonaro, se a campanha eleitoral do Bolsonaro interferiu de alguma forma nisso, se eles tinham feito essa alteração. E o ministro Alexandre de Moraes concluiu que não ficou comprovado nos autos que a chapa interferiu nessa alteração. Então, de acordo com o entendimento dele, levando esse conceito de gravidade dos atos abusivos, introduzido pela Lei Complementar 135 de 90, ele afirma que determinadas condutas podem ser graves à luz do crime comum, de outros âmbitos do direito, mas não à luz do direito eleitoral, por os candidatos não terem um vínculo direto com aquelas ações. Trago esse caso aos autos para fazer uma comparação com a condenação dos irmãos João e José Silva pela propaganda, como beneficiários do disparo de mensagens em massa realizados por terceiros. Essa condenação não merece prosperar, pois não se provou nos autos o vínculo direto dos candidatos com esse disparo. Eleitores podem sim ter feito esse disparo, mas os candidatos não se provou financiamento, custeamento, nem participação dos candidatos. Esclarecida. Eu queria apenas um esclarecimento. Esse feito mencionado já foi julgado em definitivo? Ainda não. Está em análise, está em discussão. Desculpe. Já foi julgado em 2020.
Também tem uma pergunta, presidente. Doutora Ana Paula, há alguma distinção entre a responsabilidade pela emissão e o benefício da conduta irregular por parte do candidato para fins de penalização? Há a responsabilização como beneficiários, mas essa responsabilização por beneficiários também leva em conta a gravidade dos atos pela Justiça Eleitoral, da Lei Complementar 135 de 2010. Satisfeito? Muito obrigada, senhores, pelos questionamentos. Esclarecidos esses pontos, passarei à análise de propaganda antecipada. De acordo com o artigo 36A da Lei 9.504 de 97, a propaganda antecipada é aquela realizada com pedido explícito de voto. Inclusive, os incisos desse artigo trazem vários atos que podem ser realizados e amplamente divulgados pelos meios de comunicação social, inclusive internet, pelos candidatos. Que foi o que fizeram os irmãos João e José Silva na sua pré-campanha. Os incisos, então, demonstram que foram lícitos os atos realizados pelos irmãos. A questão de pedido implícito de voto já é uma questão mais afastada por conta dessa consideração do pedido explícito de voto e a inclusão dos incisos pelas reformas de 2013, 2015 e 2017. Inclusive, há incisos que demonstram que esses eventos que os candidatos podem realizar, alguns incisos demonstram que são feitos às expensas do partido político, financiados por ele, e outros não demonstram se pode ou não ser pelo partido político. Não demonstram quem pode ou não financiar. Então, esclarecido esse ponto, há ainda a alegação dos 60 minutos a mais concedidos a João Silva, na rádio pertencente à família Silva, no que em detrimento dos outros candidatos. Vejam, quando se faz uma comparação e um privilégio, é preciso ter um referencial. Com a devida vênia, a parte contrária esqueceu de trazer aos autos o referencial desses 60 minutos. Quanto tempo cada candidato teve nas entrevistas? Se formos comparar uma entrevista de 5 minutos para cada, 2 minutos a mais já seria muito. Mas uma entrevista para cada de 150 horas, 60 minutos é praticamente insignificante. Então, precisaria esclarecer esse fato para alegar esse abuso na rádio. Quanto ao abuso de poder econômico alegado, alega-se a extrapolação de milhões. Esse fato não é verdadeiro, visto que os candidatos tiveram sua prestação de contas deferida pela Justiça Eleitoral e apresentaram não só os gastos de campanha, como de pré-campanha. E os gastos de pré-campanha nem são obrigatórios serem declarados, mas os candidatos preocupados com a lisura e legitimidade do pleito e transparência, né, de suas contas, decidiram alegar. Esclarecidos esses pontos, com relação ao abuso de poder religioso, o aditamento realizado pelo Ministério Público foi realizado após a diplomação dos candidatos, após a estabilização das demandas, não pode haver alteração da causa de pedir, de acordo com o artigo 329 do Código de Processo Civil. Ainda que os fatos narrados sejam verdadeiros, não há ali a caracterização de abuso de poder religioso, já que os candidatos não subiram ao palco, não proferiram nenhum discurso. A única coisa que a parte contrária poderia alegar era a violação à regra de propaganda em ambiente público, feita uma representação a tempo e a modo, mas isso não foi realizado. Peço o acréscimo, por gentileza, de 1 minuto para terminar os pedidos, se for possível. Indeferido. Tudo bem. Reitero os pedidos da minha colega. Peço pelo desprovimento dos recursos da parte contrária e provimento dos nossos recursos e afastamento das condenações realizadas pela Corte Regional. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Paula. Passo imediatamente a palavra ao doutor Matheus para realizar a réplica. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar as minhas colegas advogadas pela brilhante sustentação. E são inúmeros os tópicos, portanto, eu passarei diretamente a tratar da réplica dos pontos levantados por elas.
E, nesse sentido, quanto à impossibilidade de reunião, as advogadas apresentaram novamente apenas alegações, o que corrobora com a minha fala de que não há uma comprovação de efetiva prejuízo à defesa dos irmãos Silva, sendo aplicável o artigo 219 do Código Eleitoral. Não há que se falar de qualquer espécie de impossibilidade de reunião ou nulidade processual, justamente porque, por causa disso, foi formado sim o litisconsórcio passivo necessário em vista do parágrafo 2º do artigo 19 da Lei das Eleições. Quanto à ilicitude de gravação, as advogadas alegam a manipulação, acordo de funcionários, violação à privacidade, enfim, alegações das quais não possuem nos autos qualquer comprovação, o que justamente implica no seu desacolhimento das alegações, porque, evidentemente, se houve essas práticas ilícitas na produção das provas, há que se comprovar nos autos, o que não restou no caso. Quanto à fala da doutora Ana Paula, acerca dos atos abusivos, a questão de crime versus ilícito eleitoral e também quanto ao questionamento feito pelo eminente magistrado acerca da distinção entre autor do ilícito e beneficiário, é que se consignar que a AIGE se destinam à proteção das eleições e não necessariamente à punição, à apuração de responsabilidade. E justamente por isso não há que se falar de necessidade de uma demonstração de vínculo entre o autor do ilícito e o beneficiário candidato. No que se refere à propaganda, houve sim, a propaganda antecipada, perdão, houve sim desrespeito ao ordenamento jurídico, no sentido de que no agravo regimental, no agravo de instrumento número 9-24, se consignou expressamente que é exigida a moderação dos gastos, e não só isso, uma moderação em todos os atos de pré-campanha, o que não restou, o que não foi observado pelos candidatos no caso. Quanto aos 60 minutos de rádio, acerca de não há referencial para comparação, no relatório consta explicitamente que foram curtas entrevistas. Sendo curtas entrevistas, 60 minutos possuem, sim, grandiosa relevância, ainda mais quando transmitidos na região metropolitana de Curitiba, onde há mais de 2 milhões de eleitores no estado do Paraná, que totaliza 8 milhões de eleitores. Por fim, no abuso de poder econômico, não se alegou extrapolação de milhões, alegou-se, sim, utilização de milhões no período de pré-campanha, o que faz com que seja necessária a conclusão pela caracterização de abuso de poder econômico. Quanto ao abuso de poder religioso, independente de haver aditamento ou não, é obrigação do Judiciário Eleitoral de proceder à apuração da análise da alegação em vista do artigo 23 da Lei Complementar número 64. Quanto à análise de ausência de gravidade, é que se consignar que o poder religioso é um dos mais pervasivos na sociedade brasileira, o que justifica, sim, uma presunção não só presunção, mas uma análise muito mais detida da prática feita por parte de Lucas Souza no exercício do culto religioso. Por fim, concluo que a tentativa de reforma da decisão do TRE do Paraná por parte da defesa do irmão Silva não merece provimento. As violações são... Muito obrigada. Passo a palavra imediatamente para a tréplica. Excelentíssimos senhores julgadores, gostaria de enfatizar aqui que não houve a gravidade de nenhum dos atos cometidos pelos irmãos Silva. Inclusive, em relação à prestação de contas, como alegados que foram gastos exorbitantes, vemos, senhores, que a prestação de contas foi realizada além do previsto na legislação, que seria a prestação de contas também da pré-candidatura. Dessa forma, vemos que os candidatos José e João Silva sempre se preocuparam com a lisura das eleições. Em relação ao ponto destacado pela parte contrária que gostaria de falar aqui também, seria sobre o candidato ser beneficiário dos atos cometidos pelos eleitores. Em relação a isso, senhores, gostaria de enfatizar aqui que quando não há, o candidato não sendo responsável pelos atos realizados, não deve sofrer a pena de inelegibilidade. Somente, então, se for comprovado que não ocorre aqui, a cassação de mandato. Desta forma, senhores, ainda falando sobre o uso indevido dos meios de comunicação que a parte contrária alega, vemos que não foi reputado aos autos o tempo que essa entrevista foi realizada em relação aos outros candidatos. Portanto, não há que se mensurar aqui se os 60 minutos foi muito ou pouco em relação às entrevistas dadas anteriormente na rádio de João Silva. Desta forma, vemos aqui também sobre a gravação ambiental ilícita, que eles insistem em dizer que é uma gravação ambiental lícita. Senhores, temos aqui que também deve ser levada em consideração a segurança jurídica, já que se na Corte Regional foi decretado que
essa gravação ambiental seria, sim, realmente ilícita, o porquê poderia se reputar como gravação ambientalista, sendo que, mesmo em relação à jurisprudência que existem casos que pode ser, sim, considerado como uma gravação ilícita, não é o caso aqui discutido em relação, visto que pode ter havido, sim, a manipulação dessas provas. Bom, gostaria aqui também de reiterar que essas ações foram propriamente ajuizadas com o intuito de ocorrer um terceiro turno das eleições, portanto, não deve ser considerada nenhuma alegação referente à gravidade, visto que os atos isoladamente não possuem gravidade nenhuma aos olhos da Justiça Eleitoral. É isso, senhores. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Giovana. Pergunto aos demais magistrados se existe algum questionamento a ser apresentado agora ao final. Sim, presidente, eu tenho uma pergunta a fazer ao doutor Matheus. Posso fazer? Sim, por favor. Doutor Matheus, o artigo 23 da Lei Complementar 6490, ele permite a ampliação da causa de pedir constante na inicial? Agradeço a questão, eminente ministro. Não há menção expressa no artigo 23, infelizmente eu não tenho ele aqui para poder fazer a leitura dele, mas já foi reputado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e também há que se consignar que ali fala de apuração de fatos. Uma vez que você fala de apuração de fatos, há sim essa possibilidade, justamente, como disse a minha colega a doutora Naomi, pela necessidade de se primar pela legitimidade das eleições. E justamente por isso é absolutamente cabível a extensão da causa de pedir no caso. Perfeitamente. Mais algum questionamento? Acredito que teremos que dar o tempo à parte contrária. Sim, 1 minuto para a doutora, Ana Paula ou doutora Giovana, como preferirem, para que possam se manifestar sobre a mesma questão, por favor. Poderia, por favor, repetir novamente, só para contextualizar? Pois não. A minha pergunta para o doutor Matheus foi no... Desculpa, presidente, eu estou com a palavra? Sim, por favor. A pergunta para o doutor Matheus foi no sentido de que se é possível a ampliação da causa de pedir, do conteúdo da causa de pedir, sob o fundamento do artigo 23 da Lei Complementar 6490. Posso responder? Por favor. Muito obrigada pelo questionamento. Excelência, como feito o aditamento após a diplomação dos candidatos, após o prazo decadencial da Justiça Eleitoral, esse aditamento não pode ser realizado, pois as demandas já estavam estabilizadas, e com as demandas estabilizadas não se pode alterar a causa de pedido. Muito obrigada. Permita-me só fazer uma observação, que a lei complementar não diz nada sobre aditamento, não é possível aditar a ação logo após a estabilização da demanda, inclusive ainda mais após a decisão saneadora. Muito obrigada. Mais algum questionamento? Podemos encerrar? Perfeitamente. Então, encerro a sessão, agradeço a participação de todas e todos. Apenas gostaria de cumprimentar com a vênia excelência, fazer aqui o registro. Primeiramente, um prazer a composição da nossa banca julgadora com a minha querida ministra Poliana, doutor Vandir também, um prazer estar aqui. E já na linha também da doutora Poliana, ressaltando aqui a presença de tantas mulheres participando aí dos grupos, realizando as sustentações orais, tanto nós também como julgadoras. Isso nos deixa muito felizes aqui. Esperamos que esse exemplo seja sempre replicado, que à frente continue aí estudando o direito eleitoral, que é tão apaixonante, e com muitas mulheres aí em todas as searas, Ministério Público, juízas, ministras, advogadas, e cumprimentá-los pelas sustentações orais. De fato, foram muito bem preparadas, parabenizar as equipes pelas preparações, o nível tem sido excelente, e não obstante o nervosismo, muitas vezes, de ter que se colocar aqui, realizar isso ao vivo,
Então, parabenizo novamente, acredito que seja de grande crescimento a todos aqui que estão presentes e desejo boa sorte a todos. Bom, eu vou endossar todas as palavras da doutora Thalita. Muito obrigada, gente. Obrigado, um bom dia a todos e parabéns. Muito obrigada, gente. Bom dia. Bom dia a todos. Apenas para fazer as últimas considerações e farei brevemente, em menos de 1 minuto, e passarei a palavra à doutora Poliana para encerrar definitivamente a rodada. Preciso fazer aqui os agradecimentos por essa rodada incrível. Doutora Naomi, doutor Matheus, doutora Giovana, doutora Ana Paula, parabéns. Um trabalho extraordinário que vocês desenvolveram. Peço às juízas e ao juiz, a doutora Poliana, a doutora Thalita e o doutor Mani, que procedam com o preenchimento dos formulários de avaliação nos próximos 15 a 20 minutos, para que possamos fazer o cômputo das notas. E agradeço pelas considerações. Apenas em nome da comissão organizadora, além de fazer os agradecimentos, faço uma breve ponderação para que as avaliações das oradoras e do orador ocorram tendo em vista o uso do tempo propriamente dito. E são essas considerações. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, vocês foram incríveis. A doutora Poliana, pela condução dessa sessão, a doutora Thalita, essa presença constante. Bom, então... pois não. Perdão, doutora. Passo a palavra agora à doutora Poliana. Agradecimento ao Vandir, um pequeno erro aqui. Doutor Vandir, muito obrigado. E é isso. Doutora Poliana, a palavra está com a senhora. Pode encerrar a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Parabéns a todos e muito obrigado por construírem a história do nosso primeiro EMURC. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Daniel. Obrigada a todos e a todas. Declaro encerrada a sessão.